Quem achou, diga glória a Deus, irmãos. Deus abençoe os demais obreiros. Acabamos de sair de uma festa maravilhosa, domingo e segunda, e hoje estamos aqui, né? Aleluia. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada, irmãos. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefité. Eles disseram: não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. Amém? O verso 1 vou repetir de novo. Era então Jefité, o gileadita, valente, diga valente, e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Poder sentar em nome de Jesus? Eu tenho aqui nessa noite um decreto de Deus para a tua vida nesse lugar. Só a irmã deu glória. Eu vou repetir. Eu tenho um decreto de Deus para a tua vida nesse lugar. É a quarta-feira dos decretos de Deus. Só melhorar no retorno. Oh, glória a Deus. Melhorou. Irmãos, o texto diz que Jefité, filho de Gileade, a qual o Jefité, filho de Gileade é seu pai e o mesmo nome da cidade a qual morava. O texto diz em Juízes que Jefité, o gileadita, diz que ele era valente e valoroso. Ele era o quê? Valente e valoroso. Sabemos, irmãos, que na época de Juízes, louvado seja Deus, Deus levantara líderes para falar com o povo de Israel. Inclusive, eles tinham 14 juízes na época. Seja ela Oteniel, Eude, Zangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefité, Abizã, Elã, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. 14 juízes. E um deles era Jefité. Jefité era o 8º juiz da época. O texto diz que Jefité era filho de uma prostituta. E o versículo 1 é dividido em 2 partes. Porque o texto diz que começa elogiando Jefité. Engraçado que quem escreve, quem dita, quem comenta, diz que ele era um homem valente, um homem valoroso, porém, põe uma observação, põe um detalhe, põe um porém em sua vida. Porque sabemos, irmãos, que nessa vida só valemos aquilo que nós temos. Sabemos, nessa vida, que nós só tem valor naquilo que nós temos. Se nós tem muito, nós temos valor. Se nós tem nada, nós não temos valor. E ao escrever, aleluia, a respeito da história de Jefité, o texto diz que ele era valente, era valoroso, porém tinha um porém em sua vida, tinha um detalhe na sua vida. Porque muitas vezes a pessoa nos julga pela aparência, muitas vezes a pessoa nos julga, aleluia, por aquilo que nós éramos, ou porque nós fazemos parte de alguma família, de algum estado ou de algum país. E o texto diz que ele era valente. É igual algumas pessoas aqui nessa noite, que é valente, é valoroso, mas tem alguns porém em sua vida. E por ter porém em sua vida, muitas vezes é desprezado, é esquecido, não é convidado. Oh, glória a Deus. Mas eu louvo a Deus nessa noite,
que Deus não olha para o homem como o homem observa e vê. Deus, Ele olha muito além do que o homem imagina. Porque se alguém despreza, se alguém não chama, se alguém não lembra, existe um Deus no céu que lembra de você. Talvez alguém te despreza porque você tem algum porém. Aleluia. Você é valente, você é valoroso, mas tem um porém na sua vida. E muitas vezes esse porém, a culpa não é sua. Muitas vezes esse porém, o problema não é você. Muitas vezes esse porém, aleluia, é consequência de alguém, aleluia, do seu próprio sangue. E a pergunta que não quer se calar: qual é a sua culpa? Qual foi o seu erro? Fazer parte de uma família, de um país, de uma cidade, de um ministério. Às vezes alguém te julga você pela aparência, por causa do tal de um porém. Mas nessa quarta-feira do decreto, eu vim profetizar hoje na vida de alguém, que Deus, aleluia, vai te levantar. Deus não olha como alguém te observa ou te olha. Deus olha muito mais além. E assim diz o Senhor para alguém que entrou por essas portas: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o teu caminho, eu tenho exaltação para a tua vida, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou abrir porta onde não há porta. Alguém já levantou a mão lá embaixo para pegar, porque enquanto você levanta a mão para adorar, Deus vai te levantar, Deus vai te renovar, Deus vai fazer só quem crê. Eu sei que está a noite fria, eu sei que existe a batalha do mundo espiritual, mas eu já sei quem vai ser os vencedores. Os vencedores não estão, aleluia, no shopping, não está no cinema, não está no parque, não está debaixo do cobertor. Os vitoriosos estão aqui nessa noite, que largou tudo para receber de Deus. Só quem acredita, levanta a mão para adorar. Palma para Jesus. Jefité, a qual o seu nome significa Deus abre. Repete comigo: Deus abre. Mais forte: Deus abre. Ou Deus livra. Mais forte: Deus abre ou Deus livra. Deus está abrindo nessa noite porta para alguém nesse lugar. Não, vou repetir: o Deus dessa noite está abrindo porta para alguém nesse lugar. Porque alguém se acha o direito de fechar a porta. Alguém acha o direito de fechar a porta. Mas a porta que Deus abre, o diabo não vai fechar. A porta que Deus fecha, o diabo não vai abrir. Quem manda é o guerreiro, quem manda é Deus. E diz o texto da Bíblia: agindo Deus, quem impedirá? Assim diz o Senhor para alguém nessa noite fria: eu sou Deus que vou abrir porta. Dentro de outra porta eu tenho exaltação, eu tenho milagre, eu tenho dupla honra. Deixa eu ver quem acredita nisso. Eu vou esperar você levantar a mão no terceiro céu e dar um brado de glória com aleluia. Eu sei que lá fora está frio, mas aqui estamos sentindo a quentura do Espírito Santo agora. Levanta a mão para adorar. O nome Jefité quer dizer Deus abre ou Deus livra. Enquanto você está aqui, Deus está livrando lá. Enquanto você está adorando aqui, Deus está livrando lá. Deus pode até permitir você entrar dentro da cova, mas dentro da cova Deus fecha a boca do leão. O leão pode até rugir, mas o leão da tribo de Judá corta o laço, quebra a lança e te dá vitória. O meu Deus é o Deus que abre e o meu Deus é o Deus que livra. Enquanto eu estou aqui, Deus está livrando o seu filho, a sua filha, a sua mãe, a sua parentela. Oh glória, o seu pai. Deixa eu ver quem crê no livramento de Deus. Olha para duas pessoas e diga: receba o livramento do guerreiro, receba o livramento de Deus.
Alguém já pegou aqui nessa noite? Eu prefiro estar aqui nesse culto do que estar no shopping, na UTI, no pronto-socorro, ou velando o corpo. Eu prefiro estar aqui, porque assim diz o Senhor: Deus vai te dar vitória, é Deus que te livra. Não diz o texto, mas você entende que o pai de Jefité, quem? O pai de Jefité, Gileade, se relacionou com alguém, com uma mulher, e o texto diz que era uma prostituta. Ora, desse relacionamento, talvez desse pular da cerca, ao seu pai se relacionar com uma mulher que era prostituta na época, nasce do fruto desse pecado, nasce um fruto, que era Jefité, ora, que era um homem valente, valoroso, porque a palavra valoroso quer dizer, aleluia, portador de valores. Ou seja, é independente da onde que Jefité nasceu, do ventre do que ele nasceu, porque se sua mãe era, aleluia, Jefité não era. Deus, aleluia. Se alguém da sua família era, Jefité não era. Oh glória. A sua mãe era. E o texto diz que ao crescer os irmãos do casamento do seu pai com a sua esposa, os filhos começam a crescer. Faz uma reunião entre eles, chama Jefité e fala: olha, Jefité, nós gostaríamos que você caísse fora. Você não vai ter direito a nada do nosso pai. E a pergunta é, pastor, por que os seus irmãos se levantaram contra a vida dele? O problema não era Jefité, o problema era sua mãe. Mas aleluia, uma coisa não tem nada a ver com outra, porque muitas vezes a pessoa quer nos julgar pela nossa parentela, pela igreja que nós congregamos, pela cidade a qual nós moramos, pelo bairro a qual nós moramos. Alguém quer colocar um detalhe para tirar nós da lista, para tirar nós, aleluia, da mesa. Muitas vezes até mesmo no meio da nossa parentela ou família, alguém quer nos desprezar. Alguém, aleluia, quer nos, aleluia, olhar de cabeça erguida para nós, pastor Donizete. Muitas vezes por causa da nossa conta bancária, porque nós não temos um carro novo, porque não temos uma roupa bonita ou cara. Alguém quer nos desprezar. Eu tenho uma notícia para alguém nessa noite: não despreze o pequeno, porque hoje essa pessoa é pequena, mas esse pequeno amanhã pode crescer. Não despreze o seu irmão por nada. Não despreze esse irmão que está do seu lado, aleluia, porque hoje ele está nessa situação, mas amanhã Deus pode exaltar a vida dele. Eu tenho aqui uma notícia para alguém: não despreze as coisas loucas, porque Deus é especialista em confundir alguém que pensa que é alguma coisa. Eu estou pregando para alguém aqui que foi desprezado, que foi esquecido. Quantas vezes alguém olhou para você e disse: você vai morrer no mundo, você vai morrer na droga. Quem é você, rapaz? Pobretão, vai para o estado de São Paulo, vai morrer na pobreza. Mas tem aqui uma notícia para alguém: Deus vai te exaltar, Deus vai colocar na tua mão uma chave. Aquela pessoa que desprezou você, que te humilhou, um dia vai sentar na sua mesa, naquele culto de ação de graça, e vai aplaudir a tua vitória. Pode fazer biquinho hoje, pode fazer cara feia hoje, mas à noite o tempo da exaltação vai chegar. Deixa eu ver quem acredita nisso. Levanta a mão para dar um brado de glória agora. Eu vou esperar só quem acredita na exaltação, no chamado, na glória, na dupla honra. Eu vou profetizar: para cada dia de vergonha vai ter dupla honra. Receba! Palma para Jesus. Oh, glória. Alguém quer nos desprezar. Vamos baixar mais um pouquinho. Alguém quer nos desprezar por causa
olha para nós e quer nos desprezar. Às vezes a pessoa nos julga pela aparência. A aparência engana demais. O texto diz, aleluia, que Deus fala com o profeta Samuel e diz: Samuel, vai na casa de Jessé, o belemita. Quando Samuel chega na casa de Jessé, até o profeta que era de Deus, aleluia, ser enganado pela aparência. Porque a aparência engana mesmo. Quando o profeta pegou um vaso de azeite, um chip de azeite, e ia ungir, aleluia, o primeiro filho de Jessé, Deus teve que intervir. Deus teve que rasgar o céu e falar com o profeta. Oh glória, porque nem tudo que às vezes que brilha é ouro, diz minha avó. Aleluia, nem tudo que diz que é. O texto diz, aleluia, que o profeta iria derramar o óleo, mas a unção não era para o primeiro filho de Jessé. A unção era para Davi, o desprezado menor. Deus é especialista em levantar pequeno na casa. Deus é especialista em levantar humilhado na casa. Talvez alguém te olhe e diz: não vai ser, não vai conseguir, não vai chegar. É o que o diabo fala, mas a última palavra quem dá não é o diabo, não é a pombagira, não é o Zé Pilintra, não é o chucaveiro, não é a Maria Mulambo. A última palavra quem dá é o guerreiro, é o Deus que dá a última palavra. A última palavra, aleluia, quem dá é Deus, não é o médico. O médico diz: pastor, que eu vou morrer, eu tenho um caroço, eu vou morrer, vai nada. A última palavra quem dá é quem manda em cima, é quem manda embaixo, quem manda na bagaça é o Deus Todo-Poderoso. Ele que manda na sua vida, rapaz. Enquanto você levanta a mão para adorar, é Ele que manda. Ele assina e borracha de Satanás não apaga. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem acredita, vai. Segura na mão do seu irmão, diga: a vitória é sua. Para me encerrar aqui a mensagem. Para me encerrar a mensagem. Olha que diz os irmãos de Jefité: não herdará em casa de nosso pai. Quem disse? Os irmãos. Porque alguém acha, porque tem autoridade, porque tem um cargo maior, porque tem uma credencial, quer impor o que Deus projetou na sua vida. Você não entendeu? Alguém porque tem autoridade maior quer impor. Tu já observou que alguém fala assim: isso aí vai dar para criminalidade, isso aí vai dar para noia, isso aí vai dar para prostituta, isso aí vai ser mãe solteira, vai ter 15, 20 filhos. A pessoa quer impor na sua vida, amaldiçoar a sua vida. Mas aquilo que Deus abençoou, Satanás não vai amaldiçoar. Deus vai confundir alguém no meio da sua família. Engraçado que Deus é especialista em exaltar nós no meio da nossa família. Pode ter o amor que for, pode ter a consideração que for, aleluia, mas Deus, o diabo sempre trabalha no lugar chamado brecha. Não é a pessoa que é ruim, não são as pessoas que são mal às vezes, é que o diabo achou brecha. Está no texto, Paulo diz assim: não dê lugar ao diabo. Não é que a pessoa é ruim, presbítero, não é que muitas vezes a pessoa quer ver a sua queda ou a sua morte. É que no momento de fraqueza, o diabo observou e achou brecha, e passa 1000 coisas na mente da pessoa, porque mente do ser humano, irmão, aleluia, louvado seja a terra, que só Deus conhece. E tem coisa em nossa mente que vem, que nós olhamos e falamos: Deus, da onde que surgiu isso? O sangue de Jesus tem poder. Aí alguém pensou contra a sua vida, dizendo: não vai chegar, não vai conseguir. Eu quero ver ele ter a casa própria. Não vai. Esse cara é preguiçoso, esse cara é contendeiro, esse cara nunca vai comprar o carro novo dele na agência. Até mesmo pessoa que nos ama, pensa, até vezes comenta, porque o diabo achou brecha. Foi o que aconteceu com Jefité. Os seus próprios irmãos
ó glória, se levantaram contra a sua vida. Foram os irmãos de José que se levantaram contra a sua vida. Sempre alguém se levanta que está próximo contra a nossa vida. Bota a tua notícia para alguém que trouxe glória com aleluia. Deus vai te exaltar. Alguém vai bater na sua porta. Alguém vai dizer verdadeiramente Deus é na sua vida, oh glória. Alguém vai te respeitar, oh glória. Não pela sua conta bancária não, mas pela sua vida ser, aleluia, cheia de Deus, oh glória. Eu estou profetizando aqui na vida de Jeftés, que passaram por essa porta, que foram caluniados, humilhados, arrebentados, cuspiram no seu prato, te julgaram, aleluia. Assim diz o Senhor, para cada dia de vergonha vai ter dupla honra. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem acredita nisso. Jefté sai da casa dos seus irmãos, para me encerrar a mensagem. Jefté sai da casa dos seus irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Foi para um lugar chamado Tobi. Chega lá, irmãos, e conta alguns homens levianos. Se ajunta. O espírito de liderança está na vida de Jefté, porque quem tem, não adianta. Quem tem, irmãos. Quem não tem, peça a Deus, que Deus dá também. Alguém pode te julgar, te invejar a forma que você é. E todo dia eu preguei aqui uma mensagem, pastor, sobre Ana e Penina. Por que Penina, que gerava, tinha tanta inveja de Ana que não gerava? Por quê? Porque Penina, que todo ano dava filho para Eucana, tinha tanta perseguição de alguém que não fazia cócega. Todo ano eu tinha filho. Por quê? E eu falei aqui o seguinte: o detalhe era porque Eucana amava Ana. Penina podia até gerar, mas no fundo, Eucana amava Ana. Por isso que o diabo se levanta contra a sua vida. Você muitas vezes não tem um dinheiro, não tem vários amigos, mas algo em você te incomoda. Desde o ventre de sua mãe já existe uma guerra contra a sua vida. Porque o diabo sabe do projeto que Deus tem contigo. Você é um diferenciado. Você é uma diferenciada. Você tem um negocinho diferente que aonde chega incomoda alguém. Alguém não te suporta pelo brilho que você tem, oh glória. A glória está na casa. E nessa noite eu quero repreender toda palavra de maldição contra a sua vida, a sua família, os seus filhos, a tua parentela. Eu vou melhorar porque alguém se põe de pé. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu vou esperar você adorar. Eu vou esperar você dar glória. Eu vou esperar você soltar uma rajada de língua estranha. Alguém dizia assim: você nunca vai ser um pregador. Quem é você, Emiliano? Alguém me chamou. Alguém um dia me chamou, presbítero João. Na época, tá filmando aí? Pode filmar, vou falar. Na época, só dava pastor Cristiano Ribeiro em Carapicuíba. Deus levantou o pastor Cristiano de uma forma terrível na cidade. Glória a Deus por isso. E o meu sonho, porque hoje é YouTube. Pastor Cristiano sabe o que eu estou falando. Hoje é YouTube. Antigamente, o nosso sonho era gravar um DVD, um CD. Eu tinha muitos DVD e CD que nós publicava até mesmo em casa, para quando sair nas agendas, porque o meu sonho é ser um pregador. Só que eu tinha muita dificuldade ao falar no microfone. Eu tinha muita complicação. Hoje eu tenho, mas aquela época era pior. E o meu sonho era ser um pregador itinerante, pregar nas igrejas. Quantas vezes eu saía a pé, de um local ao outro, para atender a agenda, muitas vezes sem nenhum valor, porque eu sempre gostei de estar no altar de Deus, com a pasta desse tamanho,
aquelas pastonas que nós andava, cheio de apostila, DVD, de CD. Aí o pastor Cristiano foi agendado um dia para pregar no congresso do Filho da Cristina. Aí um amigo nosso me chamou do particular, falou: vem cá, Emiliano. Eu fui, todo feliz, aleluia, sem malícia nenhuma. E ele me disse assim, palavras que nunca mais, aleluia, eu esqueci: aguarda um pouco o seu tempo, rapaz, não é o seu tempo. Você não tem chamada, você tem dificuldade. E eu comecei a observar os lábios daquele moço, que hoje eu amo, é meu amigo, Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Quando ele vê esse vídeo, ele vai se lembrar do que ele falou. Palavras que marcaram e foram como tapa no meu rosto, irmão Nelson. E eu chorei. Foi uma noite sombria, porque você todo empolgado, jovem pregador, só queria um apoio, só queria pregar, tinha muitas dificuldades mesmo, mas eu tinha um sonho, aleluia, eu queria estar no meio, mas alguém tentou apagar a chama, porque muitas vezes alguém nos julga pela aparência. Mas eu tenho aqui uma notícia para alguém: deixa quem quiser falar, a promessa está nas mãos de Deus, e o que Deus prometeu, Ele vai cumprir com a sua palavra. Passará os céus e a terra, mas as suas palavras não há de passar. Palma para Jesus. Olhe para o seu irmão e diga: Deus é Deus que, aleluia, promete e cumpre. Fala aí. Deus é Deus que promete e cumpre. Para um homem pode ser loucura, para os irmãos de Jefité, irmão de sangue, meu irmão, olhou e falou: sai fora, você é filho de uma prostituta, você não é filho da mesma mãe. Jefité foi para Tobi, aleluia, fez, aleluia, novas amizades, foi líder. Já estou encerrando. O texto diz que, aleluia, os Amon se levantaram contra a sua cidade. Aí lembrar de Jefité, guerreiro, valente e valoroso, porque alguém só lembra de você quando está na prova, alguém só lembra de você quando está na luta, quando está na bênção. Nunca te chama para comer um churrasco. Quando está no aperreio, nunca ninguém, quando está na bênção, nunca ninguém te lembra de você. Mas quando está na prova, na luta, quando está no choro e na lágrima, alguém liga e Deus vai te levantar para você servir com alegria. Porque quem te levantou foi Deus, quem te exaltou foi Deus. Não pague com a mesma moeda, mas pague o mal com o bem, e a graça e a glória de Deus vai te alcançar. Quem te justifica não é o homem, quem te justifica é Deus. Olhe para duas pessoas e diga: quem te justifica não é o homem, quem te justifica é Deus. Se pode pé dando glória. O texto diz, queridos e amados irmãos, que foram até Jefité, irmã Adriana, fizeram a proposta para ele, pastor Donizete, e ele falou: eu só retorno se eu for cabeça, se eu for como líder. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Aleluia, Hamilton. Eu vejo aqui uma exaltação de Deus, eu vejo aqui uma honra do Senhor. Sabe o que Deus diz ao meu espírito nessa noite? Eu vou honrar alguém nessa casa. Sabe o que Deus me mostrou aqui na frente dessa mesa aqui? Me mostrou aqui um papel, e na ponta desse papel um automóvel. Deus vai dar um carro para alguém que está nesse lugar aqui. Deus vai fazer um reboliço muito grande na Aragaue Reminácia. Deus vai providenciar, oh glória, Deus vai honrar. Deixa eu ver quem crê nessa noite. Eu vejo nesse altar a honra de Deus nesse lugar. Deixa eu ver quem acredita nisso. Deus é Deus que dá carro, Deus é Deus que dá casa, Deus é Deus que exalta, Deus é Deus que move, Deus é Deus de reboliço. Alguém vai
vai ficar de boca aberta do que Deus irá fazer. Eu vejo alguém conversando, olha o que Deus está me falando aqui, coisa louca. Eu vejo alguém conversando e dizendo: eu quero assim, eu vou comprar assim, é tal mês. Amaui, reminagaciaue, naracasi, taracataracatorocotacasi. Aí eu vejo uma mão branca assinando, olha, esse decreto, esse papel, oh glória. Alguém que está nesse lugar, Deus está assinando uma grande vitória. Receba essa chave agora em nome de Jesus. Deixa eu ver quem acredita nisso. Deixa eu ver quem crê nisso. Já vou encerrar. Deixa eu ver quem crê no mover de Deus. Eu vejo um reboliço de Deus nesse lugar. Deus está mexendo na vida financeira de muita gente nessa noite aqui, inclusive na minha vida. Vou repetir. Deus está mexendo nessa noite aqui na vida financeira de muita gente nesse lugar que Deus está movendo. O diabo se levantou para te barrar, para te parar, mas a glória, a unção da prosperidade parou nessa casa aqui. Receba agora, vai. Eu vejo Deus assinando a vitória para você, rapaz. Eu não te conheço, mas o Espírito de Deus, pode baixar um pouquinho. O Espírito de Deus te trouxe você nesse lugar. Eu vejo também um grande livramento de Deus. Recebe hoje esse livramento do Senhor nessa noite. Eu vejo guerras e guerras. Não adianta você correr nem para um lado nem para o outro, porque Deus te achou, moço. Eu vejo coisa nova. Se for preciso, Deus guarda para não perder. Alguém está torcendo no meio da tua família para ver tua derrota, para ver, aleluia, a aliança ser quebrada. Mas nessa noite aqui no Glória da Igreja, oh glória, recebe algo novo nesse lugar. Aleluia, afirma os seus pés na rocha, porque é preciso, com urgência, porque Deus vai fazer um grande reboliço. Deixa eu ver quem crê na vitória dele. Levanta a mão e dá um brado de glória para a glória e honra de Jesus. Eu vou esperar você adorar. Eu vejo também Deus mexendo num papel. Um papel está embaixo e Deus colocando em cima. Eu vejo um mover, eu vejo uma confusão muito grande e Deus aquietando esse temporal, essa tempestade. Eu vejo também uma preocupação muito grande. Aquilo que Deus deu, o diabo não vai tomar. Eu vejo a batalha. Rebacaxacandarábia, reminiaciá. Teve uma palavra que te machucou e deixou você muito preocupada, mas assim diz o Senhor: eu estou quebrando o encanto do diabo nessa noite, porque enquanto você está aqui, o anjo está indo lá. Tem coisa que você não está entendendo, mas o anjo desceu aqui nessa noite na tua frente e diz: vou mudar tua história, vou mudar tua vida, porque na área que tu está pedindo está um reboliço muito grande. A depressão não vai te parar. Estou mexendo na tua saúde. A manácia, que vazio, que solidão, a churriminácia, mas eu vi, contemplei tudo. Vou mudar tua história. Estou escrevendo uma nova história. Esse ano vou te dar um sinal. Vou reunir uma mesa. Porque alguém julgou, alguém falou: quem é ela, hein? Enquanto a minha noiva da glória, estou assinando o tu e eu tô. Não se preocupa não, porque eu estou no mover, está tudo no meu controle. Eu dou, eu que mando, eu que levanto. E se for preciso, eu toco. Enquanto a noiva da glória recebe aí de Deus. Deixa eu ver quem crê. Deixa eu ver quem acredita.
Eu vejo o livramento de Deus. Eu vejo o grande livramento de Deus. A fúria contra a sua vida está muito grande. Reminaragachu, reminácia. Mas Deus corta o laço hoje, quebra a lança hoje. Esse culto aqui é um culto diferenciado, porque eu vejo como o azeite descendo sobre a sua cabeça. Enquanto eu profetizava na vida dela, eu via como raios te cobrindo nessa noite. Enquanto a noiva da glória, eu repreendo o espírito da morte. Renovo hoje as tuas forças, porque é preciso. O adversário pediu para tocar na tua alma, mas eu não deixei. Porque eu quero você marchando, eu quero você mergulhado na oração, eu quero você jejuando. Enquanto a noiva da graça e glória recebe o toque do anjo agora, recebe o fogo do altar. Dá um abraço nele aí, vai. Deixa eu ver quem acredita nisso. Levanta a mão para dar glória, vai. Eu vou esperar você adorar. Já estou entregando, já vou deixar você dar glória. Eu vou deixar você dar glória.